Boa noite, com a graça de Deus, estamos aqui iniciando esse toque do dia, querendo alcançar os seus corações, não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Deus tem a sua maneira especial de alcançar a cada um. Hoje nós convidamos o Júnior César e que tem uma palavra, que ele se preparou para comunicar também o que Deus tem tocado, falado em sua vida, e hoje ele quer transmitir para te alcançar. Assim então, Júnior, membro ali da igreja neotestamentária de Ladário, sempre ativo ali na obra, no louvor, na direção, e sempre me ajuda também na ida à Bolívia. Então é sempre ativo na obra do Senhor. Então vamos chamar Júnior. Júnior, por favor, chega até aqui e dá o seu recado no toque do dia dessa quinta-feira. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja com todos nós. Essa graça sem a qual estaríamos perdidos, estaríamos destinados, segundo a Bíblia, a um destino de sofrimento eterno, a um destino de morte eterna, já que a ausência, a nossa distância de Deus, longe de Deus, estamos sem vida, porque assim como há estrelas, há astros com luz própria, o único que tem vida própria, vida em si mesmo, vida em abundância, é o próprio Deus. E essa vida foi encarnada em seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nele habita toda a plenitude de Deus. É por isso que quem recebe ao Senhor Jesus Cristo, recebe a esse Deus Todo-Poderoso. Eu convido aos amados irmãos a acompanharem comigo esses momentos que nós estaremos aqui lendo um pouco da palavra do Senhor, Assim como a Bíblia diz, como há corpo carnal, há corpo físico, há também corpo espiritual. Nós temos esse desejo, o nosso espírito clama, pelo nosso Pai, pela presença do nosso Deus, clama pela comunhão com Ele. E quando o ser humano ele reconhece seu estado de perdido, longe do Pai, longe de Deus, ele anseia no seu íntimo por ser restaurado à comunhão do Pai. Aquela comunhão que foi perdida, no início, no princípio, Adão e Eva perderam aquela comunhão, aquele acesso direto, aquela alegria de estar junto com o Pai, de passear com Ele pela viração do dia, ali pela tarde, todos os dias. Isso foi perdido, isso foi deixado um buraco, em nosso íntimo, que nós tentamos muitas vezes preencher com coisas, com pessoas, com o dinheiro, com prazeres, e quanto mais você busca tentando preencher esse vazio, mais vazio você fica. As drogas, elas dão aquela alucinação momentânea, dão aquele prazer momentâneo, te dão, a bebida pode tirar os seus problemas, como dizem algumas músicas aí, Mas logo quando você volta assim, os seus problemas aumentaram, a sua saúde piorou, a sua dor de cabeça vai aumentar. Então são paliativos que o ser humano busca, tentando preencher esse vazio que está dentro de cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus colocou no interior do homem a eternidade. E eu posso garantir para você, segundo a Bíblia Sagrada e segundo o nosso testemunho, que o único que consegue preencher esse vazio, o único que tem o tamanho do espaço que há no seu interior, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Nessa noite eu gostaria de discorrer rapidamente, no que nós pudermos, nesse tempo que temos, sobre algumas exortações que o apóstolo Paulo fez
à igreja de Éfeso, que se encontra no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17, né? Diga-se de passagem que eu sou um grande admirador desse apóstolo, né? Pelos sofrimentos, pelas prisões, pelos açoites, pelo testemunho. Ele falava, né? Eu carrego as marcas de Cristo, literalmente, no corpo. Ele tinha as marcas de Cristo e se orgulhava de poder carregá-las. Dizia, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. E ele lutou, ele deixou-se desgastar, como ele mesmo disse em algumas cartas, por amor dos irmãos. Em tudo ele foi tentado também, provavelmente falhou como nós falhamos, porque também somos fracos, e ele mesmo afirma, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E ali ele está falando da lei do pecado e da carne que em nós habita. E ele fala também da lei do Espírito que em nós habita, que nos deixa prontos a sermos aceitáveis diante de Deus. Quando somos justificados pelo sangue que há em Cristo. Mas me chama a atenção isso, que ele exorta aqui a igreja, porque não é como nós vemos por aí, não é mil maravilhas. Aquele que quer andar de forma fiel no Evangelho, ele tem que enfrentar o sistema, ele teve que enfrentar ali os do seu próprio sangue, o judaísmo, ele teve que enfrentar fariseus, ele teve que enfrentar afronta, perseguição, ele teve que usar de sabedoria, de astúcia, para não ser morto, muitas vezes ali antes da hora, para fazer o Evangelho avançar. Teve que lançar mão de direito seu de cidadão romano em determinada situação. Então, é um apóstolo, pecador como nós, mas que alcançou essa graça, que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo os ensinamentos que ele nos passou, como ele diz, como nós lemos no partir do pão, na ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele teve esse privilégio de receber ensinamentos diretamente vindos do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto de Atos capítulo 20, pode nos acompanhar. Boa noite, irmão Alain, irmão Maurício, meu pai, gosta de falar aí, anima, irmão João Ferreira, seguidor fiel aí, e outros, Boa noite, irmãos amados, é um privilégio estar aqui com vocês. Como meu pai comentou aí, aí anima, realmente nos anima. Essa palavra pura, essa palavra verdadeira, sem enfeites, sem falsas doutrinas, sem petrechos que tentam enfeitar hoje em dia para fazer o templo encher, para fazer do culto um show. Essa palavra pura, essa palavra verdadeira, realmente ela nos anima. Mesmo quando ela nos confronta, ela nos anima. Mesmo quando ela nos exorta no sentido de nos corrigir, de puxar a nossa orelha, ela nos anima porque ela produz em nós vida. A Bíblia diz que esse arrependimento que nós temos para com o Senhor é um arrependimento, é uma tristeza que opera bênção na nossa vida. Porque nós nos entristecemos para nos convertermos cada dia as nossas ações, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, para sermos como Cristo e sermos chamados verdadeiros cristãos. Ser cristão não é eu ser simpatizante, como outra hora eu já preguei aqui, eu apenas ser simpatizante do Evangelho de Cristo, mas eu ser ou pretender e querer buscar ser como Cristo. Assim como o apóstolo Paulo pôde dizer um dia, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Chegarmos um dia a esse nível de falar para os nossos colegas, para a nossa família, sejam como eu. Olha que responsabilidade, Porque eu imito a Cristo, então sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E começando aqui, Atos capítulo 20, diz assim: discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja.
E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Até aqui, basta. Nós podemos contextualizar esse tema, né? O apóstolo Paulo dando as suas últimas recomendações àquele grupo, antes de partir dali, e dá para ver uma íntima preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, que ele sempre demonstrou pela igreja, e ele diz que a igreja era um mistério que estava oculto e foi revelado a ele, o mistério da graça. Ele nos clarifica o evangelho, né? A salvação pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Ele não se gloria mesmo sendo judeus e mesmo tendo como se gloriar por ser um praticante do judaísmo, da lei, dos ritos. E ele diz que se é para se gloriar, ele se gloriaria na cruz de Cristo. Ele foi chamado a pregar a mensagem a nós, a mim, a você, gentios, não judeus. E aqui ele demonstra uma extrema preocupação com a igreja, falando o que haveria de acontecer logo após ele sair daquele lugar. Assim como você virar a costa e o lobo aparecer. O pastor se afasta um pouquinho e o lobo aparece, às vezes saindo do próprio rebanho. Ele falou até mesmo dentre vós surgirão essas pessoas, esses falsos, esses lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E me impacta, me emociona ver essa preocupação de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder, porque a Bíblia fala, né, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o falso, o primeiro a correr é ele, o primeiro a fugir é ele. Eu fico imaginando o que aconteceria se a partir de amanhã os cristãos passassem, que Deus nos guarde, né? Mas nós temos irmãos passando por isso por todo o mundo, né? Os cristãos começassem a ser perseguidos a partir de amanhã.
ou se simplesmente fosse proibido a igreja recolher ofertas, dízimos, quantas e quantas igrejas seriam fechadas? Quantos lobos devoradores pulariam do púlpito e iriam atrás de outras oportunidades, de outros estelionatos, né? Que pudessem o satisfazer, porque não estão dispostos a se sacrificar pelo rebanho. Não são os pastores genuínos, como essa preocupação demonstrada pelo nosso apóstolo Paulo. Ele fala assim, eu bem sei, no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os seus discípulos após si. Tem uma outra palavra também, que diz que chegaria um tempo em que os homens não suportariam ouvir a sã doutrina e criariam líderes para si, para falarem doutrinas segundo as suas próprias necessidades, dando ouvido a fábulas. Isso é muito preocupante, isso às vezes chega a nos desgastar, nós vermos os pastores genuínos, líderes genuínos sendo afrontados, sendo difamados por conta de lobos que estão nas televisões, que estão nos púlpitos, que estão nos governos, né? Em partidos, causando escândalos. Mas nada disso é surpresa, né? Se Paulo previu isto nesta época aqui, quanto mais hoje. E essa exortação, ela é muito válida para nós, né? Que possamos, né, examinar as Escrituras, examinar como os crentes de Bereia, que mesmo Paulo falando, eles estavam ali analisando, estavam estudando, para ver se realmente era como Paulo dizia. Nós temos que ser como os bereanos, não temos que aceitar de qualquer forma, qualquer frase. Ele chegou e falou, virou lei, é toda a verdade. Temos que passar pelo filtro das Escrituras. Temos que ver se há amor no pregador, se há amor no líder. Temos que ver se a doutrina se encaixa com a doutrina primitiva aqui dos apóstolos. É verdade que há coisas na Bíblia que são um pouco difíceis de entender, que mesmo às vezes sem intenção acabamos nos equivocando, mas eu estou falando de erros conscientes, transformarem a Bíblia a seu bel prazer, interpretar por benefício próprio, para enriquecimento, né? E aí a igreja não é edificada, pessoas são frustradas, pessoas se sentem enganadas, se revoltam contra Deus, sendo que na verdade o profeta prometeu coisas que Deus não disse, o profeta previu coisas que Deus não disse, ele fala coisas que Deus não mandou falar, e aí a pessoa se revolta contra Deus, mas na verdade ela ouviu um lobo, na verdade ela ouviu um falso profeta. Na verdade é difícil confessarmos que temos culpa também de não lermos a palavra, de não buscarmos conhecimento. O Senhor Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Quando eu for, enviarei outro Consolador, para que fique convosco. Ele vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que edifica a sua igreja. E se você se converteu, se você entregou sua vida ao Senhor, você recebeu o Espírito Santo. Talvez você não esteja dando toda a atenção, talvez você não esteja dando ouvidos, porque está alimentando mais a carne, está alimentando a cobiça dos olhos. O que mais você tem visto? O que mais você tem ouvido? O que mais você tem falado? Com quem mais você tem se reunido? Isso diz muito sobre você. E aí você diz que não ouve o Espírito Santo, que Deus não fala com você. Você não dá tempo. Você não dedica um minuto que sequer a parar, falar, Senhor, o Senhor se agrada da minha vida? Senhor, estou vivendo de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim? Senhor, estou vivendo segundo a Tua palavra? Ou muitas vezes vamos mais longe, sabemos que estamos errados e não... Oi? Deu uma pequena interrupção. Os irmãos estão ouvindo bem? Podem comentar aí?
Tá bem, já apareceu aqui. Tá. Continuando. Então é bem fácil a gente escolher hoje quem ouvir. Temos que tomar cuidado. Como diz um ditado muito popular, nem tudo que brilha é ouro. E temos que tomar cuidado, às vezes, doutrinas, às vezes mensagens, pregações, que criam uma doutrina, às vezes muito bem embasada, em um trecho bíblico, mas não em toda a palavra, não em todo o conjunto, ou se aplicam muito ao Velho Testamento e começam a criar legalidades, né? Ritos, fardos pesados demais sobre a costa dos irmãos, baseando-se no Antigo Testamento, ou se ancoram na graça, que é válida, que é verdadeira, mas como se fosse uma licença deliberada e limitada para pecar e viver de acordo com a sua própria mente. Viver de qualquer jeito. Eu estou na graça, não tem problema, tudo vale, não há nada que eu faça que fará Deus me amar menos ou que fará Deus me amar mais. Não tem problema, estamos na graça. Como se isso fosse desculpa para você viver a vida como bem entende. Ou para mim, né? Isso serve para mim também. Nós temos uma passagem, né? O próprio Paulo diz, né? Por causa da graça, por isso permaneceremos no pecado? A Bíblia responde: de modo algum. Ela diz que nós somos libertados, livres do pecado, para não mais outra vez vivermos como escravos do pecado. Eu tenho batido muito nessa tecla, que muitas vezes a pregação tem terminado na justificação. Levanta a mão, crê no Senhor Jesus, será salvo, e aí ele sai dali, estou salvo, vou viver a minha vida. Mas esse pensamento não é de alguém que entendeu, não é alguém que sofreu realmente uma conversão de mente, a metanoia, a mudança na forma de pensar, na forma de ver, na forma de entender, na forma de concordar com Cristo. Como é que fica a passagem que fala no Novo Testamento? Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as mãos para ter como cooperar com o necessitado. Como que ficam essas passagens? Como que ficam as passagens de Zaqueu, que se arrependeu e falou: se por acaso tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais? Como fica o exemplo de Pedro, que depois de ter negado a Cristo, não só ele, como todos os discípulos o negaram, mas ele é enfatizado porque ele falou e foi predito pela boca do Senhor Jesus Cristo. Mas como fica a vida dele depois de restaurado pelo Senhor Jesus? Depois de Jesus dizer a ele: Pedro, tu me amas 3 vezes, e ele dizer: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor. Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E aí, segundo a história, nós vemos ele lá no final entregar a sua vida e ainda pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como o seu mestre, como Cristo. Isso é conversão genuína. E Jesus já tinha dito para ele: Pedro, quando te converteres, fortifica, fortaleça os seus irmãos. Então há uma conversão gradativa em nossa vida. Isso a Bíblia chama de santificação. É seguir as pisadas de Cristo. Na justificação nós somos salvos do reino das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Mas não termina aí. Os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva seguiu a santificação, seguiu a conversão nas suas ações. Não estou fazendo invenção. Olha só o início. Olha o início desse discurso de Paulo que nós lemos em Atos 20. Atos 20. Olha o que Paulo fala no versículo 18. Olha essa invenção minha. O cristão não pode viver de qualquer jeito. Ele não pode ser mentiroso. Ele não pode ser inadimplente. Eu não estou inventando moda. Olha só. E logo que... Versículo 18. Atos 20, 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, testemunho, modo de vida. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Modo de vida.
Nós temos inúmeros versículos que falam sobre o nosso modo de vida, para nos atentarmos no nosso modo de viver, para apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há alguma confusão nesse tema, quando nós falamos de santificação, porque na linha pentecostal e neopentecostal, prega-se, na maioria delas, que você tem que seguir a santificação para ser salvo. Há um equívoco aqui. O justificado é salvo pela graça em Cristo, pela fé em Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas a partir do momento que você é justificado, você vai seguir as pisadas de Cristo. Sabe por quê? Porque o Jesus disse assim: por que você me chama Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que me chamais então Senhor, Senhor? Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você aceitou como Senhor. Se Ele é seu Senhor, você tem que fazer o que Ele manda. É Ele quem disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mas para nossa alegria, eu venho dizer para você que nós não somos impecáveis. Seguir a santificação e buscar ser como Cristo não é chegar a ser perfeito, porque nós não chegaremos. Mas nós temos que ter essa meta de vida. Nós temos que ter esse alvo, a chegar à altura da estatura do varão, a estatura do varão perfeito. Então a santificação é um processo inacabado, é um processo imperfeito e que será completado pelo próprio Deus na glorificação. E é na glorificação que nós recebemos, como Paulo diz, um corpo incorruptível, um corpo impecável, um corpo como Cristo o tem, tal como Ele é, nós o seremos. Aquele corpo que não envelhece, que não adoece, aquele corpo que não se corrompe, recebemos aquela capacidade de nos tornarmos incorruptíveis. Porque a Bíblia diz que é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade e que o que é corruptível, como nós somos corruptíveis, se revista da incorruptibilidade. Isso se chama glorificação. Isso quem vai concluir em nós é o próprio Deus. É o próprio Deus. Um dia nós teremos a glorificação do nosso corpo e seremos perfeitos tal como Jesus o é. Então fica essa palavra de exortação para estudarmos a palavra do Senhor, para ouvirmos as pessoas certas, para analisarmos as doutrinas que ouvimos, ver se é como está escrito. Até o próprio Paulo passou por esse cuidado seletivo dos cristãos de Bereia. Tenhamos na mente também que a graça não é licença para você pecar sem peso na consciência algum, até porque o arrependimento, o perdão, ele vem antecedido de arrependimento. Pedro fala: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E assim, eu agradeço os nossos irmãos, irmão Álvaro, Maurício, né? A santificação é um processo inacabado, realmente. Não confundamos, irmãos. A santificação é justificação com santificação. Justificação é sermos declarados justos para sermos salvos. Santificação é o processo pelo qual o cristão que foi justificado vai passar. A título de exemplo, pegue os apóstolos. Seguiram a santificação. No final receberão galardões e aguardam ainda a ressurreição do corpo, que é a glorificação, né? Que isso é futuro e isso vai ser concluído pelo próprio Deus, e temos essa garantia. Há inúmeros versículos que concluem, que confirmam isso, né? Não tem como falarmos de todos, mas os irmãos que já têm um conhecimento prévio da palavra sabem do que eu estou falando, né? Fiquem com a paz do nosso Senhor. Agradeço a oportunidade, a atenção de cada um de vocês, né? Agradeço a oportunidade do nosso irmão Marcos por esse lindo ministério. Que o Senhor esteja alcançando muitas vidas, esteja te abençoando nessa noite, tirando toda a ansiedade, tirando todo o medo, renovando a sua fé, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
Amém, amém. É verdade, Paulo exortava, né? Esse era o espírito de Paulo, sempre exortando os irmãos, a igreja. Ele realmente amava a obra perfeita, né? Não que é do homem, mas o que Deus realmente colocava no seu coração. E ele tinha esse zelo pela verdade, pela graça, né? Por toda a obra que Deus estava fazendo nele e através dele, né? E hoje, nesse toque do dia, na mensagem do Júnior, e realmente ele falou de santificação, né? Que realmente devemos preocupar com esse crescimento, né? Para realmente, eu tenho usado muito a palavra arrebatamento, nós sermos arrebatados da velha maneira de viver, né? Por uma nova, né? Já experimentar o arrebatamento todos os dias, tomar a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é arrebatamento, não é para a vida nova. A vida nova, mente nova, né? Novos pensamentos, valores, né? Realmente, o verdadeiro crente vai ser tocado. É impossível, eu falo, é impossível o verdadeiro crente não ser tocado para a santificação. O verdadeiro crente, ele está em processo, ele está em santificação, e Deus está operando nele, né? Se ele não tem nenhuma reação, ele está morto, né? E a palavra de Deus faz nós reagirmos, né? Para estar dentro da vontade de Deus. Então queremos agradecer ao Júnior, César, por essa palavra, e que Deus mostre a próxima oportunidade dele voltar para estar conosco aqui. E assim, queremos agradecer por ele dedicar esse tempo, deixar a família em casa e vir hoje sozinho aqui para participar do Toque do Dia. Queremos agradecer a todos, que Deus abençoe a cada um, que essa palavra possa ficar gravada nos seus corações, e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.